Oi, amiguinho, tudo bem com você? Professor Leandro de Matemática do Campus Caxias. Tudo beleza? Bom, vamos agora resolver a questão número 4, tá? Da prova da UERJ de 2019, exame de qualificação 2, beleza? EQ 2. Antes da gente partir, de fato, para a solução da questão, vamos relembrar um conceito bastante importante. E esse conceito que a gente vai relembrar agora é um conceito que a gente vai utilizar esse conceito para resolver essa questão, que é um conceito que aparece muito nas provas da UERJ, também nas provas até do Enem, beleza? É o conceito de juros compostos, tá certo? O que são juros compostos? Juros compostos nada mais é do que você pegar uma quantia e andar com essa quantia, né, ao longo de uma linha do tempo, tá certo? Né? E assim, qual é a regra básica dos juros compostos? Né? Você tem aqui, imagine que você tem a linha do tempo, tá? Que é representada pela letra T. Aqui você tem o tempo zero, né? Que é o início, tempo 1, tempo 2, tempo 3, assim vai até um determinado tempo que a gente vai chamar de T. Tá certo? Pode ser X, Y, tanto faz. A letra não importa aqui. O que importa aqui, amiguinho, é o seguinte: a cada intervalo de tempo que você anda, de uma unidade de tempo, você pega a quantia que você tinha, né, inicialmente, né, e você multiplica por 1 mais i, tá certo? Então, por exemplo, daqui para cá, né, eu andei uma unidade de tempo. Então, a cada unidade de tempo andada, né, para frente, tá certo? Você multiplica por 1 mais i. Então, daqui até aqui eu multiplico por 1 mais i. Né? Se eu quiser saber a quantia nesse tempo, eu pego a quantia anterior e multiplico por 1 mais i. Se eu quiser saber a quantia nesse tempo, eu pego a quantia anterior e multiplico por 1 mais i. E o bacana é o seguinte, eu posso, por exemplo, nesse tempo aqui, 3, por exemplo, se eu souber a quantia inicial, nesse tempo zero, para saber a quantia no tempo 3, o que eu faço? Eu pego essa quantia, tá certo? E multiplico por 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i. Então, é 1 mais i elevado a 3, tá certo? Eu até fiz aqui um esqueminha para vocês, mostrando isso, né? Imagine que aqui no tempo zero, a minha quantia inicial, eu vou chamar de C, tá certo? É a quantia inicial. Quero descobrir agora quanto que eu vou ter aqui nesse tempo 1, tá certo? Então, como eu havia explicado antes, para saber a quantia nesse tempo, é só pegar a quantia que eu tenho aqui inicial, que é C, multiplicado por 1 mais i. Então, no tempo 1, qual será a quantia que eu vou ter? C multiplicado por 1 mais i, tá certo? Agora eu quero saber a quantia no tempo 2. Como é que eu faço para descobrir isso? Eu pego a quantia inicial, que é C, multiplico por 1 mais i vezes 1 mais i. Ou seja, é C multiplicado por 1 mais i ao quadrado. Porque 1 mais i vezes 1 mais i é 1 mais i ao quadrado. Tá certo? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. No tempo 2, qual vai ser a minha quantia que eu vou ter? É C, que é a quantia inicial, multiplicada por 1 mais i elevado a 2. Se eu quiser saber a quantia no tempo 3, como é que eu faço? Eu pego a quantia inicial, que é C, multiplico por 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i, é 1 mais i ao cubo. Então, a quantia no tempo 3, eu não coloquei aqui, mas é C que multiplica 1 mais i elevado ao cubo. Tá? Então, perceba, amiguinho, que tem um padrão. Ó. No início é C. No tempo 1 é C que multiplica 1 mais i. No tempo 2 é C que multiplica 1 mais i elevado a 2. No tempo 3 seria C que multiplica 1 mais i elevado a 3. Tá? E no tempo T? É o quê? Repara, esse cara aqui que é o expoente é justamente o tempo, amiguinho. Ó, no tempo 2, ó, esse cara é 2. No tempo 1, esse cara aqui ó, não aparece, é 1. No tempo 0, seria C que multiplica 1 mais i elevado a 0. Só que 1 mais i elevado a 0 é 1. E 1 vezes C é C. Tá? Beleza? Então, no tempo T, amiguinho, qual quantia que eu vou ter? Vai ter C que multiplica 1 mais i elevado a t. Tá certo?
Então, aqui nesse tempo aqui que eu chamei de t, pode ser x, pode ser a, nesse tempo t aqui, qual vai ser a quantia que eu vou ter? C que multiplica 1 mais i elevado ao tempo, tá certo? Tranquilo? Agora, peraí, Eliane, tudo bem, você explicou, né, que para andar para frente, né, a cada unidade de tempo você multiplica por 1 mais i sempre, né? E essas letras aí, o que significa cada uma dessas letras? Esse C significa o capital inicial, ou a quantia inicial. Isso aí a gente já tinha visto. Esse I, esse Izinho minúsculo, é o quê? É a taxa, tá certo? Essa taxa, amiguinho, ela pode ser dada ao mês, ao ano, ao bimestre, ao semestre, tá certo? Agora, uma coisa importante, né? Se a taxa for dada ao ano, ao mês, ao bimestre, ao trimestre ou ao semestre, o tempo tem que estar na mesma unidade da taxa. Então, se a taxa foi dada, for uma taxa, né? Se a taxa for dada, né? Se a taxa dada, perdão, for uma taxa anual, o tempo tem que ser em anos. Se a taxa for uma taxa mensal, o tempo tem que ser em meses. Certo? E assim vai. Beleza? E esse M é o quê? É o montante. Quer dizer, o montante é a quantia final, né? Que eu vou ter ao longo desse tempo T. Show de bola? Maravilha? Baseado nisso, amiguinho, a gente pode resolver a questão número 4, beleza? O que ele diz lá na questão número 4? No enunciado. Ele diz que existe uma pessoa, um senhor aposentado, tá certo? De 65 anos, ele resgatou o fundo de garantia, tá certo? O FGTS. E quando ele resgatou o fundo de garantia, ele recebeu com esse resgate 50 mil reais, tá certo? Porém, ele não gastou esses 50 mil reais. Ele pegou esses 50 mil reais, perdão, e fez uma aplicação financeira, tá? Então, aqui, nesse tempo inicial, a quantia inicial, ou seja, o capital inicial dele é de quanto? De 50 mil reais, tá certo? E aí ele pretende, né, ter ao longo de um determinado tempo, que eu não sei que ele chama de X, é o que eu quero descobrir, o tempo. Esse tempo é dado em anos, tá certo? Ele diz que faz uma aplicação financeira desses 50 mil. Ele quer ter um montante de 100 mil reais ao longo desse tempo, que ele chama de X, que é um tempo em anos, e a taxa desse investimento é uma taxa de 4% ao ano. Beleza? Então ele quer descobrir o tempo que ele vai chamar de X aí pra gente, tá certo? E ele dá dois dados importantes pra gente, amiguinho. Que o log de 1,04 é 0,017. Que o log de 2 é 0,301, beleza? Ah, outra coisa, esse x, tá? Ele é um valor aproximado, tá certo? Então ele pede para que você marque a opção mais próxima desse valor de x que a gente vai encontrar agora. Vem comigo, amiguinho, agora? Bem didático, olha que lindo, ó. Então, eu vou aplicar a fórmula, amiguinho. Montante é o capital inicial multiplicado por 1 mais i, no caso, 1 mais a taxa, elevado ao tempo, tá certo? Vou substituir os valores. O M, que é o montante, o valor final, é 100 mil. Então, vai ficar 100 mil igual ao capital inicial, que é 50 mil, vezes 1 mais. Atenção, amiguinho, a taxa é 4%. Então, só que eu tenho que converter essa porcentagem em número decimal. 4% é 4 sobre 100. 4 sobre 100 é 0,04. Então, vai ficar 1 mais 0,04 elevado ao tempo que nós chamamos de x, tá certo? Que é o que eu quero encontrar. Então, vai ficar 100 mil igual a 50 mil vezes 1 mais 0,04 elevado a x. 1 mais 0,04 dá 1,04. Então, vai ficar 1,04 elevado a x igual. Esse 50 mil não está multiplicando? Passa para o outro lado dividindo. Vai ficar 100 mil dividido por 50 mil. Vou cortar esses 4 zeros de baixo com os de cima. Fica 10 sobre 5. 10 dividido por 5 é 2. Então, vai ficar 1,04 elevado a x igual a 2. Agora, perceba, amiguinho. Vem comigo, olha que lindo, olha que didático agora, ó. Vou resolver essa equação, tá certo?
Essa equação é uma equação exponencial. Porém, eu tenho um problema, que a base aqui, ó, a base do lado esquerdo e a base do lado direito não são iguais. Quando isso acontece, eu aplico o logaritmo dos dois lados da equação. Ao aplicar o logaritmo aqui e aqui, o que nós vamos obter, amiguinho? Log de 1,04 elevado a x igual a log de 2, tá certo? Agora, perceba, amiguinho, olha que lindo, ó. Tem uma propriedade que diz o seguinte: quando você tem um expoente, o que acontece? Ele vai para frente do logaritmo multiplicando. Eu costumo brincar que o nome dessa propriedade é a propriedade do peteleco. Como assim? Você dá um petelequinho no x, ele vai para frente multiplicando. Vai ficar x vezes o log de 1,04 igual a log de 2. Agora, log de 1,04, olha que maneiro, ó. Olha que bacaninha. Eu tenho log de 1,04. É 0,017. Então, fica x vezes 0,017 igual. Log de 2, amiguinho. O log de 2 eu também tenho, amiguinho, o valor é 0,301. Olha que lindo, cara. E agora? Vai ficar x vezes 0,17, perdão, x vezes 0,017, perdão, igual a 0,301. Esse carinha, o 0,017, está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, eu vou obter que x é igual a 0,301 dividido por 0,017. Fazendo a conta, o x é aproximadamente quanto? 18. 18 o quê? A taxa está anual, né? Ao ano, né? A significa ao ano, então o tempo vai ser dado em anos. Então, x é aproximadamente 18 anos. Essa é a resposta do problema. Gabarito, letra C. Beleza? Show de bola, amiguinho? Ficou didático para você? Espero que sim. Um grande abraço e até a próxima.